paz. Dando a Ele também o dia, cheio de amor, de caridade que tem conosco. Obrigada, Jesus, por nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. Obrigada, Jesus, por abraçar o nosso mentor espiritual, para que ele tenha força para nos acompanhar. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui nessa casa, no recanto do saber, para aprender, para nos modificar, para nos elevar. Obrigada, Jesus. Envolva a nossa palestrante com teu amor, com tua luz, dando ela o dom da palavra, da explicação, da paciência e do amor. Conduz a leitura do nosso irmão Fábio, que seja ele intuído com a leitura do Evangelho para nos esclarecer, para nos alertar, para nos ensinar. Mestre Jesus, obrigada, obrigada por tudo. Que assim seja. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem, mas sim fazei a eles todo o bem que está a vosso alcance. Não acrediteis na secura e no endurecimento do coração humano. Ele cede, mesmo a contragosto, ao verdadeiro amor. É como se fosse um ímã ao qual não se pode resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão nos vossos corações adormecidos. A terra, morada de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem nela praticados a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis de ouvir as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele apenas repetia essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, praticai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um imenso benefício. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra se transformar e tornar-se num novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Boa noite a todos. Bem-vindos, né? Aqui, certinho agora. A gente está se adaptando à nova casa aqui, né? Para favorecer vocês, a gente botou o telão aqui, então está tendo que se adequar a esse novo cantinho aqui. Gente, caridade. Hoje a gente vai falar caridade moral, mas eu me obrigo a esclarecer também a vocês o que é a caridade material, para a gente saber definir muito bem, né? Mas vamos começar só por uma frasezinha que o Fábio leu ali na leitura, que diz que a caridade não é fácil de ser feita, mas que ela nos traz um bem enorme, que a gente nem faz ideia o quanto. Então vamos lá. Alguém já ouviu a frase, fora da caridade não há salvação? Então, o Chico, quando vivo, ele disse uma coisa muito bacana também a respeito disso. Ele disse que se os espíritos tivessem respondido para Kardec que fora do espiritismo não houvesse a salvação, ou que fora da igreja não houvesse salvação, ele estaria fora do espiritismo ou da igreja. Porque o que o Chico realmente acreditava é que fora da caridade não há salvação. Ou seja, em qualquer lugar que você faça a caridade, que você procure fazer a caridade, você pode ser salvo. Esse salvo que a gente quer dizer é quitar nossos débitos e ir para um lugar melhor, né? Que a gente pode conquistar lá do outro lado. Então, assim, gente,
O que é caridade? Há os que pensam que caridade é isso aqui, apenas doar. Mas há muitos que fazem isso meio que para desencargo de consciência, sabe? Para dar uma aliviada, né? Talvez naquilo que está pesando aqui nas costas. Mas não é por aí o caminho, não. Não é apenas financeiro. É evidente que sem dinheiro ninguém vive. Nós mesmos anunciamos os nossos livros, enfim, né, o bazar, para a gente promover dinheiro e manter o custo dessa casa, que não é pouco. Mas sem dinheiro realmente ninguém vive, mas a caridade não é isso. Primeiro item lá, que diz na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, o que é caridade? E os Espíritos respondem para Kardec. Caridade é benevolência para com todos, ou seja, ser bom, fazer o bem para todos, sem olhar a quem. Eu não vou olhar se a pessoa não é da minha religião, se ela é pobre, se ela é rica, se ela é feia, se ela é bonita, se é meu parente, se não é. É para todos. É isso que nos diz lá. Diz também que é a indulgência para com as imperfeições do outro. A gente, não sei como está o nível de cada um de vocês aqui, mas o meu principalmente, quando eu cheguei a essa casa há 6, 7 anos atrás, meio que eu tinha por mim que eu era perfeita. Eu, na minha análise. E que o mundo deveria ser como eu achava que deveria ser. Como eu agia, eu achava que as pessoas deveriam agir conforme o meu jeito de ver o mundo e a vida. E aprendendo aqui nessa casa, eu vi que não é assim. Que cada um tem a sua ótica de vida, de ver a vida, e além de tudo, cada um tem as suas más inclinações a vencer. Eu tenho as minhas, a Dona Sandra tem as delas, o Fábio tem a dele. Cada um aqui, entre vocês também, tem as suas dificuldades para vencer. Então, se eu tenho alguma imperfeição que não agrada muito a Dona Sandra, qual é a melhor maneira de se conviver, gente? Ser tolerante, indulgente, compreensivo. Senão não há jeito de se conviver. Aí a gente tem que ir para uma ilha deserta mesmo e viver sozinho, né? Além da indulgência para com a imperfeição alheia, que eu não diria nem imperfeição, eu diria uma diferença a princípio, né? Porque ou se agir como imperfeição, a gente tem sempre que lembrar que nós temos a nossa também. O terceiro item que foi falado na resposta é o perdão das ofensas. Não há caridade sem perdão das ofensas. Perdão das ofensas é muito fácil falar, né? Mas a partir do momento que a gente compreender realmente toda uma situação e exercitar e mentalizar aquilo, buscar aquilo toda a vida, assim, toda a vida que tiver em conflito com alguma situação que ocorreu na vida, alguma confusão, eu acredito muito que a pessoa, com o auxílio da espiritualidade, seu anjo da guarda, tende a serenar esse rancor, esse estado aí emocional que a pessoa está, até mesmo de raiva, de melindre. Vamos falar um pouquinho então. A benevolência. Gente, fazer o bem pode ser por pensamento, por palavras ou por ações. Como é que é por pensamento? Sei de uma pessoa que está passando por uma dificuldade e eu faço um segundinho de prece. Meu Deus, que ela tenha força nesse momento. Você fez uma boa caridade. Só o fato de você, por um segundinho, você vibrar a favor daquela pessoa, que ela tenha força de passar por esse momento, porque você sabe que aquela pessoa está por uma dificuldade, você já está fazendo a caridade. Por palavras, N maneiras. Você pode tanto destruir uma pessoa como construir, né? Reerguer. Mas eu estou falando da caridade boa, lógico, né? Do que é positivo aqui. Você pode dar um conselho, você pode dar uma dica. Ela está procurando emprego e eu vi uma placa lá não sei onde. Dona Sandra, a senhora vai lá naquela rua que lá está precisando disso que a senhora está buscando. Eu vi uma placa lá. A gente faz caridade o dia todo, muitas vezes, sem saber o que está fazendo. Se eu chego agora para vocês e digo assim, ó, eu comprei essa blusa na loja tal, está em promoção por R$20. É uma caridade que eu faço. Eu estou dizendo que lá tem promoção, eu quero que as pessoas também comprem barato como eu comprei, eu estou dividindo isso, está entendendo? Isso aí é caridade também. Uma palavrinha que você diga, alguém pede para você ler uma bula de remédio porque ela não consegue ler muito bem, por causa da letrinha, né?
É uma caridade. Por quê? Porque você está tirando do seu tempo, não só do seu bolso, mas do seu tempo para aquela pessoa. Em dar atenção, em ajudar, em auxiliar aquela pessoa. Então, toda maneira de servir é uma bênção, como dizia Emmanuel, né? Nos livros de André Luiz e André Luiz. Então, N maneiras de se fazer por palavras. E ações, então, também, né? A ação, gente, pode ser desde você encontrar uma pedra ali na rua, no asfalto, que você sabe que um motoqueiro vem na sua mente. Poxa, o motoqueiro pode passar aqui e se acidentar. E você lá tirar aquela pedra, o galho de árvore com a chuva de ontem, né? Que foi feia. Qualquer atitude que você está pensando em você não se prejudicar, mas também num outro que não vai se prejudicar, porque tem gente que daí vê o galho e diz, eu já passei por eles, os outros, né? Que se virem, não é assim? Esse não foi nada caridoso, pensou só nele. Mas se você de repente sai do carro, vai lá, tira aquele galho, você está pensando no outro, que você nem conhece, é mais caridade ainda. Uma vez numa palestra eu disse, quando você está no trânsito, você dá vez para alguém entrar na rua, na minha opinião, você é uma tremenda, assim, caridade. Não que eu esteja, né, credibilizando se eu faço isso ou não. Por quê? Você não sabe se a religião do cara, se ele é rico, se ele é pobre, você não tem interesse nenhum naquele momento. Você até pode ver que ele tem um carro bom, mas ele pode ser um motorista, né? Ele não necessariamente é o dono do carro. Você, enfim, auxilia de qualquer maneira a pessoa. E às vezes ele é um bandido e você nem sabe, você fez o bem para alguém que você talvez, consciente do que ele era, você não fizesse. Não é verdade? Então, assim, estimulem também as gentilezas, a caridade, pequena que for, entre a família, entre filhos, entre vizinhos, enfim, na sua sociedade onde você vive, na sua rua, no seu bairro. Pequenas coisas. Você está fazendo um gesto para melhorar esse planeta, a ação das pessoas. Também, a caridade material, é claro que a gente não deixa de descartar, né, que é a questão mesmo de doação de roupas, alimentos, que é primordial. Muitos já ouviram Zé Araújo falar aqui que Blumenau praticamente não tem pobreza. Tem, mas tem trabalho. Entendeu? Não tem aquela pobreza do Nordeste miserável mesmo. Mas aqui tem trabalho. A gente vê que tem emprego. E aí, muita gente não quer trabalhar, mas isso a gente não vai entrar nessa questão. Mas tem que olhar também que caridade que você faz. É isso que eu quero só atentar. Não adianta só dar o pão, né? Às vezes é necessário também dar a vara para a pessoa pescar. Saber, né? Pescar o peixe. Mas não entra em questão essa situação de você julgar ou não se a pessoa merece ou não merece aquela ajuda. Seu coração é quem vai dizer, né? Não é eu aqui. Também eu encontrei dentro do Evangelho uma boa frase que realmente eu concordei. Que toda hora é hora de fazer o bem e que só não faz o bem quem é egoísta. Egoísta do seu tempo e do seu dinheiro. Se mexer no meu bolso eu não dou e se mexer no meu tempo eu também não dou. Se alguém me para na rua para me pedir uma informação, eu também não quero saber de você. Eu sigo em frente, eu não dou a informação. Então, isso é o quê? Egoísta. É egoísmo. Então, cada um aqui, em qualquer lugar do planeta, tem um nível de egoísmo, né? Então, tem gente que realmente não se doa nem um pouquinho para o outro. Também eu encontrei com relação à caridade, que quando a gente doa alguma coisa, se vem do nosso supérfluo, não tem tanto valor assim. É evidente, né? Acho que a gente já ouviu isso muitas vezes. Quando você realmente não pode, ou você, sabe, está precisando daquilo e doa, aquilo tem muito mais valor lá em cima, né? Então, às vezes a gente doa tão facilmente, né? Mas é porque está sobrando, né? Agora, o supérfluo, realmente é fácil doar, mas aquilo que a gente tem necessidade e aí doa, esse realmente vai contar e muito. Não que o outro não conte, mas esse realmente vai contar. Tem até uma situação de que o cara doou só um pouco, né, uma passagem bíblica, umas migalhinhas lá, mas esse era o seu necessário. Não era nem o teu supérfluo, era o teu necessário e você doou. Então valeu muito mais para Papai do Céu. Estudando também sobre a caridade, eu vi que existia a falsa caridade. Como é que é essa falsa caridade? É a caridade nula, que daí essa realmente não é aprovada por Papai do Céu, né? Por trás daquela ação generosa tem um interesse, né? Um interesse pessoal e não coletivo, com toda certeza. Então, aí isso descredibiliza esse ato.
né? Também pode ter uma intenção de maldade aquela caridade. Eu pareço querer ajudar, mas eu não estou querendo, né? Eu estou querendo disfarçar alguma coisa ali. E também a caridade cheia de prepotência, né? Quando eu dou alguma coisa, mas eu, diante daquele... Vamos supor que eu esteja fazendo uma doação material. Diante daquela pessoa eu humilho, também não tem crédito essa minha caridade. Não é humilhar em palavras, mas eu, sabe, não abaixo o nariz, assim, a soberba fica, né, exalando pelos poros, também não é legal. O legal é quando eu me coloco ali, ó, de igual para igual com a pessoa. E a vaidade, né? Vocês estão vendo que eu tô dando para ela, né? Tipo assim, né, o ego inflado de que eu estou doando alguma coisa e quero que um público veja, né? Caridade com vaidade também não tem crédito, né? E umas frasezinhas que eu achei muito bacana para estimular a gente a nos tornarmos, né, mais caridosos. Algumas que eu encontrei no Evangelho. Pudesseis, meus amigos, não ter mais ocupação de que fazer os outros felizes. Essa é uma. Isso eu simplifiquei um pouquinho, tá, gente? Pode não estar como estar lá, mas só para ser rápido e vocês entenderem o sentido real aqui. Outra frase é: o devotamento ao próximo, que seria o servir, o auxiliar, o ajudar, né? É o caminho para se elevar a regiões mais elevadas, regiões espirituais mais elevadas. Ou seja, o bem que você faz, né, te tornará numa região melhor lá no outro lado quando você partir daqui, né? É para isso que a gente está aqui, gente, para se melhorar, se corrigir e nos elevar a nossa condição, né? Nós chegamos aqui, vamos dizer assim, temos que ir embora daqui, desse planeta, um pouquinho acima, e não aqui. Essa encarnação não valeu de nada, não é verdade? E também, essa é do Chico Xavier, que falando ou silenciando, sempre é possível fazer algum bem. Ou seja, até às vezes ficar calado é uma caridade. Às vezes não precisa nem dar o conselho, a dica que eu falei, né? Às vezes a melhor caridade naquele momento é se calar. Então já falamos da benevolência. Agora vamos para a indulgência, que é aquele segundo item que falava lá referente à caridade. A indulgência, gente, é um sentimento que a gente nutre dentro de nós e que o que ele nos faz? A gente até pode enxergar o defeito no outro, o erro do outro, enfim, mas a gente não aponta, a gente não critica, a gente não humilha. Isso é ser indulgente. A gente sabe se manter neutro e sereno naquele momento. E se quando a gente for falar de alguém, de algum exemplo, por exemplo, eu posso chegar aqui e comentar de um exemplo, de um erro de alguém, mas em momento algum a minha intenção pode ser humilhar aquele alguém, certo? Diminuir aquela pessoa. E sim, mostrar o exemplo como um parâmetro do que é certo e do que é errado, compreendem? Então tudo vai da intenção que está por trás de quando você abre a boca para falar alguma coisa. E a indulgência é isso, é o respeito, é a compreensão pelo erro alheio, pela falha alheia, porque eu também erro. Eu também cometo erros, enfim. E é que a gente costuma sempre olhar para o outro e não para nós mesmos. A gente tem que mudar essa situação. Passar a olhar mais para nós, os nossos erros, sermos mais autocríticos de nós e não do outro. Até mesmo Jesus veio à Terra e nunca disse: Fábio, você tem que melhorar nisso. Nunca apontou ninguém. Jesus só simplesmente veio, deu a lição pelo seu próprio exemplo e deixou a mensagem, o caminho para seguir. Quem quer seguir com ele, como guia e modelo do que ele, né, de como ele agiu nesse planeta, segue. Quem não quer, também não é obrigado, porque tem o livre-arbítrio. Cedo ou tarde ele vai se cansar dessa situação e vai buscar isso também. Mas eu quero dizer que nem Jesus, que é o melhor, né, dos espíritos que já pôde vir para cá, impôs a alguém alguma coisa. Você tem que ser assim, assado, enfim, não é verdade? E assim, quem aqui já não se irritou com o outro, né? Aquele defeito, aquela implicância ficou, né, cismando com aquilo que o outro está fazendo. E qual foi o sentimento que gerou em si? Não foi uma certa discriminação de apontar o erro, às vezes falando ou só sentindo em pensamento? Não se distanciou da pessoa porque, né,
se coloca, porque quando a gente se distancia é no sentido que eu me coloco melhor do que ele, porque eu não faço aquilo que ele faz. Né? E eu fico naquela crítica, naquela raiva. E extremamente irritado. Não é assim que a gente fica? A gente se distancia da pessoa, a gente discrimina e se irrita com ela. Isso é tudo contra a indulgência. É o caminho contrário. E qual é o caminho a favor então? Que eu vou explicar aqui, porque é isso aqui, ó, é a técnica que eu uso para mim. Aí eu vou tentar explicar como é que eu procuro pensar para tentar compreender o outro, perdoar o outro, porque eu passei exatamente uma semana atrás uma situação que eu achei que eu não ia sair e não estaria pronta para estar aqui hoje. Mas é isso aqui que eu passei a usar. Mas a gente chega lá ainda. E a indulgência ela é diferente. A indulgência ela acalma e reergue e aproxima. Ela te tranquiliza. Quando você começa a usar tudo isso, você se acalma novamente, você retoma o equilíbrio daquela situação anterior. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Está fácil entender? E o perdão das ofensas, então, que é o terceiro item. Uma vez eu dei uma palestra e eu comecei a palestra brincando, né? Que eu não estava encontrando nada sobre esse assunto na literatura espírita. Aí o pessoal não se espantaram, né? Porque é só o que tem, gente. Não é só o que tem, lógico, tem conhecimento científico, tem muita coisa. Mas o tempo todo a espiritualidade vem nos pedindo para a gente perdoar, né? Achei uma frase maravilhosa, começo por ela, está aqui no final, mas já começo. Feliz daquele que a cada noite adormece dizendo, eu não tenho nada contra meu próximo. Algum de nós aqui pode dormir na cama hoje e dizer isso? Feliz daquele, né, que ao deitar pode dizer, eu não tenho nada contra o meu próximo. E quando ter, gente, por alguma situação de irritação, de estresse, vamos tentar depois compreender isso aqui para usar no dia a dia. Porque espiritismo é isso, não é só ler livros, não. É tentar colocar naquela situação de conflito na sua vida o que você aprende aqui, lendo, em outras casas, aonde for, né? Então, gente, o perdão realmente é aquele que compreende. A gente vai ler o que vai ver aqui um pouquinho depois, né? E eu pergunto para vocês, quem já rezou o Pai Nosso aqui? Eu fui católica e rezei. E lá eu dizia, né? Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente não diz isso nessa oração, quem reza? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, eu estou dizendo para o Papai do Céu me perdoar e dizendo para ele, afirmando que eu perdoei quem me ofendeu. E, na verdade, é só da boca para fora, porque muitas vezes, né? A raiva está lá, né? O desejo da vingança, muitas vezes. Então, perdão verdadeiro é o que compreende. Perdão verdadeiro é o que, com essa compreensão serena, tudo aqui dentro, as emoções, que você passa um véu do esquecimento nele, você procura não lembrar mais. Sempre se aquilo vir à tona, você usa do mecanismo de compreensão e você se serena e se equilibra. Ah, mas eu preciso conviver com o meu inimigo? Não. Basta não vibrar, não querer vingança. Não é que é assim, ó, eu estou aqui, ele está ali e eu vou virar, né, atravessar a calçada. Não é necessário. Você pode conviver, olhar, dizer um bom dia, se ele te responder, respondeu, se não responder, não respondeu, mas você não ter nenhum desejo de vingança, não esperar para que ele caia lá na frente, sabe? Ah, um dia eu vou, né? Tinha até uma música que dizia assim, ó, desejo aos meus inimigos longos anos de vida para que possam assistir de pé a minha vitória. Eu lembro dessa frase porque era uma frase que eu acreditava há muito tempo atrás. E hoje não, eu condeno essa frase dessa música. Desejo aos meus inimigos longos anos de vida para que possam... Quero dizer assim, ó, isso aí é uma sensação, um sentimento arrogante ali, né? Não concordo com essa frase dessa música. Então é esse o perdão verdadeiro, que compreende o que serena isso que está aqui dentro e que põe um véu de esquecimento, né? E que passa a conviver com a pessoa novamente, se for o caso, ou não, mas não há nenhuma vibração mental contra, nenhuma esperança de oportunidade de vingança, né? Agora é a minha vez, né? É isso aí, tá? Vamos então um pouquinho entrar na caridade moral. Se caridade moral lá no dicionário é beneficência, esmola, compaixão, ó,
Porque tem um sentido diferente, gente, dicionário e evangelho, ou livro dos espíritos, tá? Mas lá no dicionário é isso, ó, benevolência, esmola, compaixão. Eles não estão muito fora, né, do que o Espiritismo falou, que é os 3 itens que eu comentei com vocês, né? E moral, no dicionário diz que é bons costumes e deveres do homem, né? Bons costumes e deveres do homem, para o homem praticar aqui. E domínio espiritual, esse eu gostei mais também, porque depois a gente vai ver. Lá na questão 629 do Livro dos Espíritos, diz que a moral é a regra máxima para se conduzir o homem diante das leis de Deus. Tem que ter um caminho, né, gente? Tem que ter um conjunto de leis, do que é certo e do que é errado, para a gente se direcionar, né? E a distinção entre o bem e o mal, a gente vai saber porque a gente tem a sementinha do amor e das leis de Deus dentro de nós. Quando a gente não quer fazer, é por nossa teimosia, é por nosso orgulho, é por nosso egoísmo, né? E a máxima que tem, que vocês também já ouviram falar, amai-vos uns aos outros, assim como gostaríamos que, melhor dizendo, amai-vos uns aos outros e façamos aos outros o que gostariam que nos fizessem. Vamos supor assim, essa água é minha, aí ela vem e bebe. Eu fico chateada porque a água era minha. Aí eu pergunto para vocês, eu faria isso com alguém? Eu não gostei que ela fez comigo. É essa questão que a gente tem que perguntar. O outro fez isso comigo, mas eu não tenho também a capacidade de fazer isso com ele, a capacidade que eu digo. Será que não seria essa também a minha reação com o outro? Né? Então, o que eu não gosto que os outros me façam, eu não faço ao outro também. Parece muito complicado, mas acho que é bem simples. É cada ato perguntar se gostaria que fosse feito aquilo com você também. O que você pensa em fazer com o outro. Né? E isso aí, essa frase principalmente está contida toda a caridade moral. E no Evangelho segundo o Espiritismo, diz uma frase que eu achei forte, pela palavra que no meu evangelho está lá. Eu até levei o evangelho da CEIU para casa, para olhar se era bem aquele conteúdo que eu estava lendo no meu, e é mais ou menos isso mesmo. Caridade moral consiste em suportar uns aos outros. E eu achei assim, suportar uma palavra ofensiva na hora. Eu disse, meu Deus, é muito forte suportar. Mas aí eu não conseguia entender e eu ficava, né, como isso assim, fiquei. E eu acho que eu consegui chegar no entendimento que é o que eu vou passar para vocês hoje. Porque eu pensei, como assim suportar? Meu Deus, não é melhor usar a palavra entender, compreender, né? Mas não, porque realmente, aí eu passei a compreender que se eu e ela somos inimigos, a primeira coisa que vai nos aproximar uma da outra é a gente se suportar. Não é verdade? Se a gente não se dá, o início de tudo, a base de tudo vai ser eu suportar a ela e ela a mim. Não tem outra alternativa. Jamais a gente vai conseguir se amar assim, em questão de segundo, numa fração de segundo, compreende? Então, realmente é suportar. Aí, eu acho que é a máxima, né? O início de tudo lá. Aí, complementa assim, por exemplo, também, ó. Ser mudo e deixar o mais tolo falar. Daí eu achei também agressivo, o mais tolo falar. Porque é o seguinte, gente. Há pessoas que se sentem superiores aos outros. Elas se acham realmente, elas acreditam verdadeiramente que elas são superiores aos outros. E de alguma forma elas tentam humilhar ou mostrar que sabem alguma coisa. Vamos supor que eu aqui esteja falando com o Fábio numa conversa normal, mas eu estou querendo me achar, né? Digamos assim, que sei de tudo e tal. E o Fábio se cala e pensa, coitada, ela vê a vida dessa forma, mas há muita coisa por trás de tudo isso que ela não tem compreensão ainda. Porque a pessoa que está acima desse vai pensar assim, é assim que ela deve agir. Para estar acima do outro realmente. Não acima do outro porque quer estar acima do outro, mas numa questão de nível espiritual, de compreensão. Estão entendendo? Então é isso. Se eu me parecer muito esperto para o Fábio e ele achar que eu não sou isso, porque ele tem um outro conhecimento, uma outra visão de vida, uma outra compreensão de muita coisa, ele vai simplesmente se calar. Deve ser
a conduta dele, tá? Se calar e esperar, porque ele não vai conseguir me convencer de nada, ao contrário. Não tentem fazer isso. Se você está vendo uma situação em que você quer falar com a pessoa e mostrar uma outra realidade para ela, dependendo da situação, não é a hora, não é o momento. Primeiro, talvez seja necessário ela cair para daí aprender com o próprio tombo. Pode ser um pensamento, mas como isso é caridade? É a caridade. Porque se você falar, não vai entrar para a pessoa. Entendeu? A outra situação que coloca lá é ser surdo quando uma palavra de menosprezo de alguém que sempre está acostumado a zombar. Digamos, eu também tento, né, com as minhas palavras humilhar o Fábio, diminuir ele, enfim. E ele se finge de surdo. Às vezes, quando alguém nos humilha, nos ofende, é melhor se fingir de surdo, que não entendeu, que não compreendeu, embora se ofendeu até com aquilo, mas deixa para lá, porque de quem é a responsabilidade da ofensa? É sua? Não. É de quem fez. Quem vai ter que prestar conta? Quem fez. E por que tudo isso, gente? Para não criar atrito. Porque a gente, infelizmente ou felizmente, a gente está num planeta que a gente é obrigado a se relacionar. E se a gente for bater de frente com tudo e todos, não vai dar certo. Né? E por último também, ser cego. Quando vê o sorriso de desdém direcionado a vós, dos que acreditam ser superiores. Porque tem gente que olha para você e dá aquele sorrisinho de desdém, né? Achando que está superior a você, porque tem um carro melhor, né? Tem uma empresa melhor, a roupa dele é de marca. Aí ele dá aquele sorrisinho assim de desdém, te diminuindo. Se finja de cego. Não dê importância a isso. Porque todos esses que pensam ser superiores, muitas vezes não são. Aqui podem ser, no mundo material, naquilo que a gente acredita ser superior. Ah, porque ele tem um bom carro, ele ganha um salário maior do que o meu, enfim. Coisas que a gente pode pensar que ele é superior. Mas, no entanto, lá na espiritualidade, naquele outro estágio que a gente vai estar daqui a algum tempo, pode não ser essa realidade. Você pode estar aqui e ele está aqui. Compreenderam? Como eu falei, esse ser cego, ser surdo, ser mudo, é tudo para promover a boa relação social. Porque se você perceber que aquela pessoa... Tem que ter um ponto de equilíbrio ali também, um autoconhecimento, assim, para você ver que aquela pessoa... Não é que ela é menor do que você, mas você sente que aquela pessoa está equivocada. Compreendem o que eu quero dizer? Você percebe, não, essa pessoa está muito equivocada. A maneira dela ver a vida não é assim. Então, às vezes, é melhor você se calar para não criar um conflito. Eu coloquei assim uma pessoa, tá? Aqui, representando um ser, né? Desse planeta aqui, um terráqueo. Esse ser, gente, que seja eu, a Vanderlei aqui, que seja eu representada aqui, nós temos uma idade espiritual. O que eu quis dizer com isso? Eu não sei quantos 1000 anos eu tenho, mas certamente meu espírito tem alguns 1000 anos. Né? Eu posso ter 40 mil, o Fábio ter 45, a dona Sandra 50, ou vice-versa. Eu posso ser mais velha, mais nova, do meio aqui entre nós três, mas não importa isso. A idade espiritual de que eu fui criada e que eu tenho hoje não importa. O que importa nessa história não é a idade de fato, mas é o que eu aprendi, o que eu vivi, as experiências que eu trouxe dessas encarnações. O que eu realmente amadureci, ou os vícios que eu tenho, as más tendências, enfim, tudo de bom e de ruim que eu tenho e trago daqui nessa minha bagagem inconsciente, que eu não lembro hoje, mas está em mim. A idade material, eu quero dizer a idade de hoje. Por quê? Porque embora, vamos supor, a minha filha que tenha 11 anos e eu que tenho 38, eu possa ser mais velha nessa idade material, ela pode dar de 10 a 0 em mim na idade espiritual. Quando ela tiver os 38 que eu tenho, ela vai estar muito superior a mim. Compreenderam? Por quê? Porque não quer dizer nada. Quantas mães hoje, de repente, as filhas são mais maduras do que as próprias mães? Não é verdade? A gente pode ter exemplo aí. É essa situação. E quando eu quero falar também a idade material, é pelo seguinte. Vamos supor que aos 15 anos, eu, Vanderleia, era a favor ao aborto. Tá? Eu era a favor de verdade. Hoje eu digo isso aqui. Eu pensava, como? Uma menina jovem ficar com um filho na barriga? Eu pensava comigo. Então eu era a favor ao aborto, tá? Então, um dia o Zé Araújo me disse assim, minha filha,
né, Vanderleia? Não se preocupe com isso, você só tinha 15 anos. Isso tudo é considerado no plano espiritual. Então, quando você vê um jovenzinho falando uma bobagem qualquer, não considere, porque certamente ele é perdoado pela imaturidade da idade. Não viveu nada da vida ainda, não sabe. E isso me acalmou bastante quando ele me falou isso. Porque eu tinha essa culpa, sabe? Meu Deus, e hoje eu sou contra o aborto. Então, mas por quê? Porque todo esse aprendizado que eu estou adquirindo aqui, né? E pela minha experiência de vida, porque eu fui provada. A minha gestação da minha filha, eu tive a situação não do aborto, mas de promover o aborto. Porque a minha filha, só contando rapidinho, ela tinha 80% de ter chance de síndrome de Down e de nascer com outras anomalias. E o médico disse assim, você quer continuar essa gestação? Aí eu me preparei para ser mãe de uma criança com síndrome de Down. Só que chegou com 5 meses, eu fiz um exame que daí já diagnosticou que não. Mas eu fui provada ali, tenho certeza disso. Se eu já tinha mudado o meu conceito. E eu ainda não era espírita, tá? E cada vez eu mudo mais esse meu conceito com relação ao aborto, né? Também um espírito, a Vanderleia, vamos dizer assim, e a Vanderleia é qualquer um na vida de vocês, ali, vocês mesmos, ou qualquer um. A gente é influenciado pela nossa crença. Eu tenho que respeitar a crença do outro. Esses dias, essa semana, uma menina lá na minha casa disse, porque Adão e Eva, sim, daí não sei o quê, porque ela é evangélica. E eu ouvi e respeitei. Eu disse, pois é, né? Cada um faz o bem na religião onde está. Porque ela é amiguinha da minha filha e eles são evangélicos, sabe? Então, a gente respeita, né? E se convive. Então, tem que compreender a crença, a cultura local onde vive, né? Por exemplo, Blumenau tem um tipo de criação totalmente diferente do que Florianópolis, porque se a gente vai lá, a gente estranha, né? Então, do que São Paulo, enfim, muda, né? Cada local, mais ou menos um sistema, né? A educação familiar, porque a gente sabe que tem família que pouco se importa com os filhos, de passar valores, princípios, enfim. A gente tem que considerar isso também. A educação intelectual que eu quis dizer aqui, é a questão mesmo espiritual, escolar. Porque, mas isso faz diferença no ser humano? Faz, né? Não que o doutor lá com 9 diplomas vai ser melhor e, né, a conduta moral ilibada, não é isso. Mas é que o convívio com pessoas, as experiências que ele vive, isso abre mais a mente. É nesse sentido que eu quero dizer, tá? A personalidade que é fundamental aqui, cada um tem uma forma de ver e de agir nessa vida, por causa da sua personalidade. Naquele livro lá a gente explica um pouquinho sobre isso, no Arqueologia do Ser. E as experiências dessa vida. O que essa pessoa experienciou? O que ela viveu? Porque daí agora eu vou dar um exemplo para vocês. Há muito tempo atrás, ainda também eu não era espírita, eu disse para uma pessoa assim, diante de uma discussão, eu disse assim, olha, sabe de uma coisa? Eu acho que a senhora não presta. Bem assim. Aí ficou aquele ranço, né, que eu chamo de ranço, né, aquela coisa que não cheira bem, porque era uma pessoa da família. E aí ficou aquilo por um bom tempo. Mas isso, gente, está fazendo, olha, por uns 20 anos, tá? Eu ainda também não era a minha idade de maturidade, digamos assim. Eu achava que tinha vivido tudo na vida, sabia tudo, né? Aos 27 anos eu achava que eu sabia tudo da vida. Eu achava que eu já tinha uma maturidade espiritual. E sabe qual foi a rasteira que eu levei? A gestação da minha filha. Quando eu percebi que, peraí, eu não domino a minha vida não. Tem alguém acima aqui que está controlando tudo aqui, né? E que pode me dar uma rasteira e eu não vou ter o que fazer. Na época eu pensava assim, né? Olha, aí ali caiu a ficha da existência realmente de Deus, assim, de eu começar a mudar meus conceitos, o meu caminho e tudo isso. E aí essa pessoa, vamos colocar aqui, ela tinha por volta de uns 60 anos de idade, aqui, na idade material. Aqui eu não tenho ideia quanto. Católica, também cultura regional nossa aqui. Educação familiar, qual foi a educação que ela teve? Um pai alcoólatra, que não tinha leite, que ela me disse uma vez, ela de bebê, a mãe não tinha leite, imagina, naquela época, né, muitos filhos, a preocupação, o estresse, a gente sabe que o emocional manda muito, né, na produção de leite. O pai alcoolizado toda a vida, que seria o marido da mulher lá. A mãe dela sustentou ela, sabe com o que de bebê? Com água de banana cozida.
Cozinhava banana para dar para ela. A educação intelectual, não estudou, mal sabia assinar um nome, tá? Mas preenchia cheque. Cheque ela sabia fazer. E a personalidade, eu acho que ela era uma pessoa da personalidade prestativa, disponível. Teve mais de 10 filhos, eu não vou dizer o número real, mas bem mais que 10 filhos nessa encarnação, tá? E as experiências de vida dela, sabe qual era? Se casar aos 15 anos, ter essa montoeira de filhos, viver para os filhos, e quando ela saía do ambiente doméstico da casa dela, ou era para a missa, ou era para o supermercado fazer a compra do mês. Isso uma vez por mês, né? Fazia a compra do mês. Lembra que era assim o sistema antigamente? Ia para o mercado uma vez por mês. O que eu, Vanderleia, com aquela minha idiotice, tinha que dizer uma coisa para ela daquela natureza? Porque depois de um tempo eu comecei a ver isso tudo. Parece que o meu anjo da guarda vinha assim falar. Que isso, mulher? Né? Olha a vida dessa pessoa. O que ela viveu, o que ela nada comparado à tua vida. Eu já trabalhava, dirigia, enfim. Né? Um outro tipo de mulher, um outro tipo de era, eu comparado a ela. Como eu poderia exigir dela reações iguais a minhas? Né? Que ela fosse tomasse essa ou aquela outra atitude? Como? Compreenderam o que eu quis dizer? Eu já vinha de uma, assim, diferente. Não sei a idade espiritual que eu tenho, mas a idade material eu devia ter ali uns 20 anos. Católica, mas não muito crente, né? Assim, sempre buscando mais, assim, sobre Deus, não acreditava, achava que Deus não era só isso. A minha cultura daqui também, minha educação familiar já vim com um pai que não foi alcoólatra, que me impôs limites e, enfim, um monte de coisa como ela não teve. Educação, eu estudei até o universitário, mas eu não completei o 3º grau. Minha personalidade é diferente, é emocional, mas é totalmente diferente da dela. E a minha experiência dessa vida, até então, eu já tinha talvez vivido muito mais coisas, não mais coisas do que ela, mas assim, vivido no mundo, entende? Viajado, ou passeado, ou estudado, conhecido pessoas, ido naquela igreja ou naquela outra igreja, naquele supermercado, naquele outro supermercado, diferente dela, que era aquela vidinha. Então, como é que eu poderia querer isso dela? E é assim que eu uso. Nessa situação da quarta-feira, foi isso aqui que eu usei para serenar minhas emoções contra aquela pessoa que eu estava enfurecida. Foi isso aqui que eu usei. Eu não sei a idade espiritual dele, eu não sei também a idade material nessa encarnação, eu não sei, mas imagino. Não sei tudo isso aqui, não sei o que ele tem de bagagem espiritual, qual é a moral dele, não sei, enfim, não me cabe julgar, me cabe compreender e amar. Só isso. E aí, como eu falei, é o respeito e a compreensão, é o suportar, né? Eu não o odeio para ter que suportar, eu vou viver naturalmente com ele, vocês podem ter certeza. Vai? Porque é um exercício que eu estou promovendo em mim, é uma busca que eu estou procurando fazer, né? E que é o que eu acho que o Espiritismo realmente prega. Como eu falei antes também, voltando agora, que a caridade material é aquilo que a gente dá, né? E a moral é aquilo que a gente dá, mas de nós mesmos, que é o nosso tempo, o nosso conselho, né, a nossa palavra, enfim, né? E voltando a entender essa palavra suportar, eu cheguei num seguinte entendimento. Eu vou usar a Dona Sandra com respeito à sua raça, Dona Sandra. A Dona Sandra é negra. Se eu, Vanderleia, não suporto negro, como é que um dia eu vou ajudar a Dona Sandra a descer dessa escada aqui? Por exemplo, que ela tenha dificuldade. Como? Então, gente, a gente deve aceitar, eu não vou usar a palavra suportar, mas a gente deve compreender as religiões, as raças, os deficientes, os andarilhos ou mendigos, os pobres, como quiserem chamar, os homossexuais, as crianças, os animais, porque só compreendendo, suportando ou respeitando a palavra que vocês quiserem usar, vai diminuir essa distância e vai me fazer me aproximar para promover uma caridade material ou moral. Só assim. Compreenderam a linha de raciocínio? Eu preciso aceitar o outro primeiro como ele é, mesmo contra minhas convicções, mesmo contra aquilo que eu acredito, para começar a mudar esse conceito mental que eu tenho a respeito disso. Contra qualquer coisa.
E eu falei, lógico, dos seres mais discriminados no planeta aqui, né? Que é o idoso, o negro, o homossexual, enfim, a criança, a mulher. Mas eu estou falando, pode ser o seu vizinho, pode ser a sua esposa, pode ser seu irmão, qualquer um. Rapidinho ainda, porque eu não quero deixar de falar isso. Os tempos estão mudando, porque eu não coloquei aqui os novos tempos, mas os tempos estão mudando. Vejam só. Os fumantes hoje, com respeito ao fumante, nada contra. Mas não é verdade que hoje, num local público, eles não podem mais fumar? Tem a plaquinha lá? Então, nem que seja por uma lei, ele faz uma caridade moral, porque ele respeita o outro não fumando, não é verdade? E assim, pode-se usar pela lei do assédio moral, a lei da Maria da Penha, né? Enfim, tudo, a lei do assédio sexual, né? Que as pessoas também estão buscando essa justiça. E talvez por causa dessas leis, muitas coisas não acontecem de ruim, porque as pessoas estão começando a temer a lei, né? E antigamente, a autoridade moral era quem? Eu, pelo menos, aprendi isso. Minha educação foi essa. Que o padre tinha autoridade moral, não é verdade? A gente respeitava, achava que era o exemplo de conduta. O professor, eu, pelo menos no meu tempo, o professor era exemplo de conduta, respeito, né? Só que hoje, dentro da doutrina espírita, e nesses tempos que a coisa está mais aberta, eu vejo que a autoridade moral não é isso. Por isso que eu falei que eu gostei daquele outro conceito. A autoridade moral para mim é aquele, seja lá quem for, que domina determinada uma tendência nele, e aí ele pode falar, eu domino, e pode se expressar para o outro. Para mim isso é autoridade moral. Vamos supor assim, eu falar, por exemplo, contra o aborto, como eu disse antes, e eu realmente ser contra o aborto, embora a favor aos meus 15 anos, e hoje eu falar para vocês, aí eu acho que é autoridade moral. É quando uma má tendência minha eu domino. Sabe? Alguma inclinação errada, aí eu tenho autoridade moral. No resto eu não tenho autoridade moral em nada. O meu único ponto, por exemplo, pode ser esse, nessa vida. Pode ter outros, mas eu estou só citando esse. Certo? E então hoje, com muito cuidado, porque a minha mãe, ela tem 75 anos, e ela ainda vê um mundo cor-de-rosa, mas eu não vou mudar ela com 75 anos. A minha mãe acredita que, com respeito ao velho, ao idoso, só vou usar essa expressão para vocês entenderem, mas que o velho de cabelo branco é uma pessoa boa. Ela não, na cabeça dela não entra que um velho com a experiência toda de vida que viveu pode ser uma pessoa má. Por quê? Porque na concepção dela, o cabelo branco representa a autoridade moral. E não é verdadeiro. Não é? Porque pode, não que a pessoa possa, ela pode ser uma excelente pessoa, mas há aquele que de repente não é, compreendem? A gente não pode se basear por esses conceitos que estão mudando, né? Que a gente está vendo que não é mais assim. E para concluir, ainda mais uma coisa. Antigamente a gente dava carona, dava pousada, né, para as pessoas em casa. Isso é uma caridade, certo? Hoje pode-se fazer isso? Você pode dar uma carona assim para quem não conhece? Aí vocês vão dizer assim, então que caridade que eu faço numa situação dessa? Olha, vou dizer, faz uma prece e consulta seu coração, porque vai saber, às vezes a pessoa realmente é do bem, mas e se não for? Quantos estão usando aí de simulando acidente para você parar, socorrer e ainda você vai ser assaltado? Não é verdade? Usando da caridade, da boa vontade das pessoas, da bondade que elas têm, mas ainda para fazer o mal, usando esse artifício. Dá para saber quando é certo, quando é errado ajudar, quando é merecido ou não? Uma prece ali, quem sabe te auxilie nesse momento de tomar ação ali, se é o correto ou não, se é uma coisa boa ou não você fazer aquilo. Semana passada, no Perguntas e Respostas, uma moça perguntou: existe Deus? Na Perguntas e Respostas. E por que tanta maldade? Aí o Zé deu a explicação lá, que eu vou encurtar por causa do nosso tempo. Mas eu me identifiquei muito com essa pergunta porque eu me perguntava, Deus existe? E por que ele não faz nada contra essa fome, contra essa miséria nesse mundo? Meu Deus, cadê esse Deus? Né? Eu via Deus alguma coisa muito maior do que aquilo que pregavam. Onde é que está esse Deus? E aí, então, já desde muito nova questionadora, embora com alguns conceitos ainda para mudar, e ainda tenho muitos para mudar, né? Nessa vida. Eu recebi um papelzinho, não sei de onde, se era de religião,
não sei como, e dizia mais ou menos assim, eu lembro algumas coisas e tentei mostrar para vocês. Qual é o objetivo de mostrar isso aqui para vocês hoje? Porque eu acredito realmente que Deus exista para ser melhor nesse mundo, para começar a fazer caridade, seja moral, material. Eu acredito em Deus, porque se eu acredito em Deus, eu devo acreditar que Ele quer isso de mim. Que eu perdoe, que eu seja indulgente, que eu faça o bem, não é verdade? E aí, o Deus que eu acredito é esse, quer ver? É aquele que me mostra o seguinte, todo dia, só que a gente, passa batido. A Terra gira em torno do Sol. E todo dia ela nos oferece o dia e a noite. As 4 estações do ano. Primavera, outono, verão, inverno. A gente já se acostumou, né? Não se importa mais com isso, não vê isso como uma obra divina. A neve se coloca no alto da montanha, esperando a primavera chegar para derreter e dar o que beber com aquela água para a planta, o animal, o homem, que vive ali naquele riacho, né? À margem daquele riacho. O coração humano bate entre 60 a 80 anos sem parar de funcionar. Uma máquina que funciona 60 a 80 anos e não para. Como é que consegue descansar entre 2 batidas? Essa é uma pergunta. Como é que ele consegue descansar entre 2 batidas? O rim filtra o nosso sangue, separando substância boa da ruim. Como é que ele diferencia? Como é que o nosso rim diferencia o que é bom e o que é ruim? O que é ruim sai na nossa urina. O pâncreas regula a quantidade de açúcar no sangue. Como é que ele sabe disso? Qual é o controle do açúcar certo para cada um? Claro, tem a diabetes, que aí é uma disfunção toda, provavelmente, diria kármica talvez, né? No sentido assim de ter que passar por essa vida, esse descontrole. Mas a maioria de nós, o nosso pâncreas funciona. Não é verdade? Regulando o açúcar, e como é que ele sabe o nível para cada um de açúcar? Porque eu posso fazer um exame e ter 90, o outro pode ter 80 e está super bem. Como é que ele sabe como nos faz bem? E essa é um pouquinho também para refletir. E como é que os pelos que crescem no homem e na mulher na vida adulta anuncia, melhor dizendo, que estamos prontos para enfrentar a vida? É isso que os pelos que a gente desenvolve na vida adulta vêm anunciar. Eu achei fantástico isso. Anunciar que a gente está pronto para enfrentar a vida. Aí eu pergunto para vocês, Deus não existe? E assim eu fecho a minha palestra para vocês pensarem. Porque quando eu estou mal, é isso que eu penso também. Obrigada. Obrigada, Wanderleia, por dividir esse conhecimento conosco. Ainda em silêncio, gente, vamos ouvir a oração dela e partir para a segunda parte dos nossos trabalhos. Pai de amor e bondade, amigos espirituais de cada um, obrigada mais uma vez pela oportunidade de aprender antes de tudo, de aprender, de lutar para retornar ao equilíbrio. Se não fosse o auxílio de vocês, realmente talvez esse momento não tivesse acontecido. Obrigado por soprar no meu ouvido cada momento o que eu deveria realmente refletir para perdoar o meu irmão e tocar a vida adiante. Que cada um de nós possamos sempre guardar que seja uma única palavra na nossa mente, para que no momento de necessidade nosso anjo da guarda sopre e a gente possa fazer essa reflexão tão necessária. Muito obrigada por tudo, assim seja.